Você está fazendo exercícios de função do primeiro grau e bateu aquela dúvida? Então vem praticar alguns exercícios aqui, já tira a dúvida, já pratica e arrasa aí nas atividades, né? Então aqui na questão de número 1, uma função afim, função do primeiro grau, é definida por y igual a 4x mais 7. Então aqui é a lei de formação da nossa função. Nessas condições, determine a imagem do menos 3. Ah, Giz, mas eu não sei o que é imagem. Então, eu vou montar aqui, fazer um esboço do plano cartesiano para você. Então, ó, plano cartesiano nós temos o eixo das ordenadas, aqui o eixo das abscissas, que é o valor de x. Então, ele quer saber qual é a imagem do menos 3, como a imagem é como se fosse um espelho. Eu olho para o espelho, eu estou vendo a minha imagem. Se o menos 3 olhar para o espelho, ele vai ver qual imagem? Lógico que não vai ser ele, vai ser outro número aqui, né? Porque matemática aqui é diferente, né? Então, o menos 3, gente, ele tá aqui no nosso eixo, né? 1, menos 3. Tá. Ele, então, vai se relacionar com quem? Então, quer dizer que o menos 3 é um valor do x. Para eu descobrir qual vai ser a imagem dele, eu venho aqui na minha função, na lei de formação dela, que é 4x mais 7, e eu troco esse x aqui, ó, eu troco ele por menos 3, que é o valor que ele deu ali. E com isso, eu vou descobrir quem é o y, que é a imagem. Então, vai ficar y igual, aí aqui, gente, só para arrumar, é 4 vezes o x, então vai ser 4 vezes o menos 3, certo? Mais 7. Agora, vamos lá. Y igual 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 12 mais 7, quanto que é? Se eu devo 12 e eu tenho 7 reais, eu fico devendo 5. Então, quer dizer que a imagem do nosso menos 3 é o menos 5, aqui no eixo do y, no eixo das ordenadas. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, ó, esse menos 3... se relaciona com esse menos 5, ó. Então, é a imagem desse menos 3, ok? Fácil de fazer assim, né? Não precisa aqui do esboço, tá, gente? Eu fiz para você entender um pouquinho. Já faz direto aqui na própria função. E vamos para o exercício 2. Dada a função afim, definida por... Olha a cara dela aqui, gente. Ela tem a estrutura dela, né? Menos 2x mais 3. Determine o número real x para que a imagem seja 0. Agora, é o contrário da primeira, né? Ele quer que a imagem seja 0. Ou seja, quem é que representa o valor da imagem? O y. Ele quer que y seja 0. Então, vamos colocar aqui. A função é y igual a menos 2x mais 3. Então, no lugar do y, eu coloco 0, que ele é a nossa imagem. Igual a menos 2x mais 3. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, só resolver a equação e eu descubro quem é o número real x. Então vamos lá, letra para um lado e número para o outro. Vou pegar esse menos 2x, vou colocar no primeiro membro, tá? Ele estava menos 2x, vai ficar mais 2x. Igual a 3. Ah, Giz, mas cadê o zero? Mas, gente, 0 mais 2x é o próprio 2x, né? Então aqui eu tenho que esse 2 está multiplicando. Logo, ele passa dividindo, ou 3. Então, x é igual a 3 meios. Ou, se você quiser escrever em decimal, como é que transforma uma fração em um decimal? Você divide o numerador pelo denominador, ó. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Sobra 1 aqui na diferença. 1 não dividiu 2, aí eu transformo esse 1 em 10 décimos, coloco a vírgula, que vai ser 5, né? 5 vezes 2, 10, com o resto 0. Tá, só fiz um lembrete aqui, né? Porque vai que você tenha esquecido como transformar. Ou x vai ser igual a 1,5. Então, aqui eu tenho os valores referentes, o valor, na verdade. Só que o valor está escrito de formas distintas. Aqui está em fração, aqui está em decimal. Aí você escolhe ou veja nas alternativas da questão, caso tenha. Questão agora número 3. Aqui pede para determinar o zero ou raiz das seguintes funções do primeiro grau. Letra A, f de x igual a menos 2x mais 8.
Para você que está perguntando, Giz, por que que lá no outro exercício estava y e aqui está f de x? Gente, é um conceito aí de notação, tá? Nos exercícios eles podem variar, tá escrito f de x, bem como ser escrito o y, tá bom? Outra coisa, você tá falando, Giz, eu não tô entendendo muito bem função que você tá fazendo no exercício, não tá explicando os detalhes. Aqui, justamente, uma aula de resolução de exercícios, tá? Vou deixar a playlist aqui pra você, ó. A playlist de aula por aula, cada exercício desse aqui que eu tô fazendo, foi explicado em uma aula completíssima para você entender todos os detalhes, tá bom? Então aqui é só resolução de exercício, volta lá para tirar as dúvidas daí, se precisar. Mas dá para entender aqui um pouquinho também, né? Então vamos lá. Quando eu falo em zero ou raiz, quer dizer que eu igualo a minha função a zero. Lá no exercício anterior, eu não procurei o valor de x para que a imagem fosse zero. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou botar zero no lugar do f de x, igual eu fiz lá no anterior. Eu coloquei zero no lugar do f de x ou do y e encontrei quem era o x, que é a raiz da nossa função. Então vamos lá. Vai ficar zero igual a menos 2x mais 8. Então, sempre você que falar zero ou raiz, você pega a sua função e iguala a zero. Pronto. Não tem que ficar pensando, põe o zero para lá, o zero para cá. Igual a zero, dá na mesma. Então, eu vou pegar esse menos 2x e vou colocar no primeiro membro. Vai ficar mais 2x, igual a 8. Aí eu já faço aquela divisão, porque o 2 está multiplicando com o x, ele passa dividindo. Então, vai ser 8 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 4. Pronto, encontrei o valor de x, que é 4, para que a imagem seja zero. Se você fosse fazer o esboço do gráfico, que é o que eu vou fazer na questão 4, você poderia observar lá no esboço do gráfico que no eixo x, a sua reta, porque quando eu faço uma função do primeiro grau, o desenho é uma reta, tá? Do segundo grau, que é uma parábola. A reta, ela cortaria o eixo x exatamente no ponto 4, que é o zero ou raiz da função, que é quando a imagem é zero. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a nossa reta cortaria aqui, ó, no 4. Porque esse par ordenado aqui, ele é 4 de x e 0 de y, ok? Tá, Giz, mas e o resto? Como é que eu descubro o resto? O resto é o seguinte, a sua reta, ela cortaria o eixo y nesse ponto aqui, ó, que é o 8, que é aquele coeficiente que nós chamamos de linear. Então, ela corta aqui no 8, ó. Vou fazer um esboço, na verdade, porque eu não vou desenhar ali até o 8, né, porque fica maior. Mas tudo bem, para entender tá bom, né? Aí você pode observar uma outra coisa. Você tá vendo o valor que tá junto com o x aqui, ó? Ele é um valor negativo, né? Que é o nosso coeficiente angular. Ele que determina a inclinação da reta, se ela vai ser crescente ou decrescente. Quando ele é negativo, a sua reta é decrescente, ela vai descer. Então, se eu fosse fazer o esboço do meu gráfico aqui, ó, o desenho seria mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, a reta faria mais ou menos isso. Passaria pelo eixo y, interceptando esse ponto, que é o coeficiente linear, e passaria no 4, que significa o zero ou raiz da nossa função. Aí já vai marcando isso para o próximo exercício, tá? Não precisa fazer isso. Tô só explicando, produção, calma. Letra B, mesma coisa. Vou pegar a função 4x mais 15 e vou igualar a zero. Faz diferença colocar o zero aqui antes, igual fiz nesse? Não, é a mesma coisa, tá bom? Vamos buscar o valor de x. 4x igual a 0 menos 15. Então, x é igual a menos 15. Então, vai ficar menos 15 dividido por 4. Já que ele está multiplicando, passa dividindo. Gente, aqui não dá para simplificar o 15 com 4, né? Se você quiser transformar em decimal, talvez, para ficar mais visual para você, pode, tá bom? 15 por 4, vamos fazer 15 por 2. 15 por 2, 7,5. Metade de 7,5, 3,25, é isso? Vamos dividir aqui, vai. 15 por 4, dá 3, porque 3 vezes 4, 12. Sobra 3.
Coloco 3 transformado em 30, que dá 7. Ó, eu falei 3,25, né? É 3,75. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. É isso mesmo, é 3,75, então, o valor do x. Menos 3,75. Aí eu não preciso fazer o esboço do gráfico, porque aqui ele só pediu zero raiz da função. Aí você deixa dessa forma em fração ou na forma de número decimal. Ok, gente? E o próximo exercício, que agora é o gráfico. Esboce o gráfico da função fx igual menos 3x mais 6. Quem que prestou atenção no que eu expliquei no exercício anterior, letra A? Eu dei as dicas de como montar o gráfico. Você já sabe que é uma reta, né? E essa reta vai ser crescente ou decrescente? Você vai olhar para o valor que está do lado do x. Ele está negativo, então a sua reta vai ser decrescente. Se ele fosse positivo, a sua reta seria crescente. Outra coisa que você consegue identificar aqui, ó. Tá vendo esse ponto que tá sozinho aqui, o 6, que não é dependente ali do x, que não tem o x? Ele vai ser onde a sua reta corta o eixo y. Corta y. Então, a sua reta, ó, presta atenção, já sabe isso. Ela vai passar bem aqui, ó, no 6 do eixo y, e ela vai ser decrescente, ela vai descer assim. Só que onde é que ela vai cortar o eixo x? Quem prestou atenção no exercício 3 sabe. O que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir qual é a raiz ou o zero da função. Ou seja, eu tenho que pegar a minha função f de x. Ah, nem preciso escrever de novo f de x, né? Eu tenho que pegar a minha função, que é menos 3x mais 6. E o que eu tenho que fazer mesmo, produção? Vamos ver se está prestando atenção. Como? Igualar a zero. Isso, eu igualo a zero. Aí eu descubro qual é o valor de x, e descobrindo qual é o valor de x, eu sei onde ela corta o eixo x, no eixo das abscissas. Resolvo aqui, vai ficar menos 3x igual 0 menos 6. Aí os dois estão negativos, eu posso multiplicar por menos 1 ou já faço direto, menos com menos que vai dar mais. Não sei como você está acostumado. Então aqui, quando eu multiplico por menos 1, menos com menos fica mais, menos com menos fica mais. X é igual a 6, esse 3 que está multiplicado passa dividindo. Então eu vou encontrar que x é igual a 2. O que significa x é igual a 2? É onde a minha reta corta o eixo x, ó. Então, ela vai cortar bem aqui no 2, ó. Já sei esses 2 pontos. E com 2 pontos eu tenho uma reta. Não preciso fazer mais nada daí, né, já? O exercício pediu esboce o gráfico. Tá pronto. Não precisa fazer tabelinha, gente, nada dessas coisas. Aqui, ó. Pronto, eu tenho a minha reta, que ela é decrescente, interceptou o y no menos 6, interceptou o x aqui no valor 2, que é referente à raiz ao zero da função. Pronto, tá feito o exercício. E vamos pro 5. Sabendo que a lei da função f é fx igual a ax mais b, que essa aqui é a estrutura oficial quando eu me refiro a uma função, né, gente? Lembrando que nem nos exercícios anteriores, o a e o b foram trocados por números, lembram? Mas beleza. Então, aqui é a cara oficial. Determine f2, ou seja, determine o valor da função quando o x for 2. Isso que significa f2. Quando eu trocar o valor de um x por 2, ok? Porque, ó, não é fx, ó. Se aqui tá f2, eu quero dizer que eu troquei esse x aqui por 2. No seguinte caso, então ele me deu aqui que f1 é igual a menos 1. O que significa isso? Que ele trocou esse 1 aqui por x, ó. fx tá f1. Então aqui o x vale 1. E aqui ele trocou o x por menos 2. E agora, o que eu tenho que fazer para essa questão? O objetivo da questão é determinar f2. Mas eu não tenho a função, né, gente? Eu não sei quem é a função. Igual nos outros exercícios, eu já dava para vocês qual era a função. Aqui a gente não tem, quer dizer que eu tenho que descobrir quem é a função. Eu vou descobrir a partir da estrutura oficial dela aqui. Então vamos lá, eu vou fazer um jeito aqui. Vou escrever a estrutura oficial da função, que é fx igual a ax mais b, tá? Que foi dado aqui.
Então, para eu dar a resposta dessa questão, que é determinar f2, a primeira coisa é eu encontrar quem é essa função. E para encontrar a função, eu preciso achar quem é o a e quem é o b. Então, vamos lá, começando. Ele me deu isso aqui, ó. Ele falou ali para mim que f de 1 menos 1, nada. Ele falou aqui nessa primeira informação que o f de 1 é igual a menos 1. Então, eu vou trocar esse x aqui, ó, porque aqui não é o x que está trocado por 1, eu vou trocar esse x por 1, ó. Vai ficar a vezes o valor do x que ele me deu aqui, mais b. E isso é igual a quanto? Igual a menos 1, certo? Agora eu vou fazer o mesmo com a outra. Então, a outra é f menos 2 é igual, vai ser a vezes x mais b. O que ele fez? Ele trocou para mim o x por menos 2, ó, x por menos 2. E isso aqui vai ser igual a menos 4. Pronto, gente. Se você observar aqui, eu tenho a composição de um sistema de equações. Olha aqui, ó. Eu tenho um sistema aqui, ó, para ser resolvido, ó. E aí, eu vou descobrir quem é o valor do a e quem é o valor do b. Então, vamos lá. O que eu faço agora? Eu posso dar uma arrumadinha em cada uma delas. Deixa eu escrever de novo aqui para não ficar essa bagunça toda. Então, você tem a vezes 1 é o próprio a. A mais b é igual a menos 1. E aqui, ó, a vezes menos 2 é menos 2a. Menos 2a mais b é igual a menos 4. Muito bem. Agora, eu posso fazer pelo método da substituição. Tem dúvida em sistema de equação? Vou deixar a indicação da aula também pelo método da adição, substituição, pela montagem geométrica, tem todas. Aqui eu vou isolar o a. Então, eu vou falar que a vai ser igual a menos 1 menos b. Tá, Giz, o que você vai fazer com esse valor do a agora? Com esse valor do a, que eu sei que ele agora é menos 1 menos b, eu coloco nesse a aqui, ó. Então, olha o que eu vou fazer. Tá faltando cor de caneta para variar aqui agora, hein? Vou escrever de novo ali, ó, menos 2a. Vou escrever a segunda equação, tá? Menos 2a mais b igual a menos 4. No lugar desse a aqui, eu escrevo que eu isolei nessa primeira equação. Então, vai ser menos 1 menos b. Só que ele está multiplicado por menos 2. Coloco parênteses, multiplico por menos 2. E copio o resto. Aqui, eu vou resolver uma equação do primeiro grau normal, porque eu fiquei somente com a incógnita b. Agora, o a ficou para trás. Então, eu faço o chuveiro aqui, ó. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos vai ser mais 2. Menos 2 vezes menos b, menos com menos dá mais. Então, vai ser mais 2b. Mais esse b aqui, que é igual a menos 4. Posso juntar os 2b aqui, ó. 2b daqui com 1b daqui. 3b igual a menos 4. Esse 2 vem para cá como menos 2. Lembra que quando eu troco de membro, troco a operação. Então, vai ser 3b igual menos 4 e menos 2, menos 6. Então, b igual a menos 6 dividido por 3. 6 por 3 vai ser 2, só que daí vai ser menos 2. Ó, eu acabei de descobrir o valor do b. O b é menos 2. Como eu descubro o valor do a? Volta aqui, ó. Então, vamos lá. Vai ser a igual a menos 1 menos o valor do b, que o b foi menos 2. Quanto sinal de menos, hein? Tem que prestar atenção aqui, gente, senão erra. Então, vai ser a igual a menos 1, menos com menos dá mais. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 quer dizer, então, que o a vai ser igual... Pronto, descobri o a. Terminei o exercício, né? Tchau, obrigado. Não. O que eu estou procurando? Eu descobri os valores de a e de b, quer dizer que agora eu consigo compor a minha função. Então, quer dizer que a minha função, ó, vou colocar aqui, ela vai ser fx igual, ó, é a, então o a é 1. Então, vai ser 1x, porque daí eu continuo com a letra x ali, né? Nossa variável. Mais
o valor do B. Cadê o B? O B deu menos 2, então vai ser mais menos 2. Mas você sabe que mais com menos não dá menos? Deixa eu deixar escrito para você lembrar. Então, aqui vai ser fx igual 1x, eu posso pôr só x. Mais e menos dá menos. Gente, tudo isso que eu fiz, como diz produção, tudo isso para chegar na função. Essa é a função. Mas o exercício não acabou aí, né? Ele queria descobrir quem era f2. Então, eu venho aqui e faço f2, quer dizer, no lugar do x, eu estou trocando por 2. É igual a 2, troquei o x por 2, 2 menos 2. E aí, quer dizer que f2 vai ser igual a 0. E aí o aluno vai falar, tudo isso para chegar no resultado de 0. Mas eu digo, o 0 é um número, né, gente? Então, consegui encontrar que f2 vai ser igual a 0, gente. Olha aí quanta coisa que nós fizemos para chegar em um resultado. Conseguiu entender, produção? O que você me diz dessa conta na questão número 5? Bem grande. E você aí em casa, conseguiu entender? Gente, se você quiser revisar mais aulas de funções, eu tenho também. Eu vou deixar a playlist, né? Tem uma playlist com várias aulas de função para você poder estudar, tirar as dúvidas, praticar bastante. E se precisar de alguma aula no canal, digita o nome do conteúdo, Giz com Giz, para pegar aquela aula especial para você arrasar aí na sua atividade. Deixa aquele joinha, não esquece do joinha e compartilha essa aula com seus amigos. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!